Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Sorrindo para a Vida. Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, chegando até você nesse momento. Graça e paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo agora esteja em meio a nós, transformando todas as nossas realidades. Eu aprendi e trago isso no meu coração. Para Deus, toda situação é favorável para o seu agir. Às vezes a gente precisa de uma hora oportuna, um melhor momento, mas o tempo é de Deus e a todo tempo Ele está disposto a nos socorrer, a nos resgatar, a nos salvar. Então que neste momento presente, você e eu possamos nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo e vivermos esta experiência de salvação. É o nosso Sorrindo para a Vida começando a partir de agora, ao vivo para todo o Brasil e além Brasil. Seja muitíssimo bem-vindo, você que nos acompanha por toda a Rede Canção Nova de Rádio, os nossos queridos ouvintes. Aquele abraço apertado a todos vocês, saudade da Rede Canção Nova de Rádio, hein? Cada uma das emissoras interligadas conosco neste momento, bem-vindos, todos, inclusive convido hoje, você que está pela rádio, já vá sinalizando, estou acompanhando, estou rezando, estou ouvindo, nós estamos juntinhos com você, tá bom? Aquele abraço apertado. Mas é claro, você que reza com a gente através da internet, que bênção que é a internet. Ela bem usada, gente, é o poder de Deus se atualizando em nossas vidas. É o mundo inteiro conectado agora através de todo o sistema Canção Nova de Comunicação, principalmente pela internet. Então, um abraço apertado também a você que está acompanhando pelo CN Plus. Olha só que maravilha, inclusive o CN Plus te dá a oportunidade de acompanhar-nos ao vivo, mas também no melhor horário, né? Um horário alternativo, muitas pessoas acompanhando na reprise também, tanto da TV Canção Nova ou no YouTube. Aquele abraço apertado, já aproveite e compartilhe. Vá lá, 3 pontinhos, compartilha já o programa, convide mais pessoas para rezar, para estar conosco no dia de hoje, tá bom? Hoje é 2 de março de 2026, novo mês, hein, gente? Novas oportunidades, novas chances. O Salmo nos diz, a cada manhã as misericórdias se renovam. Então nós estamos confiantes que nesta manhã, que neste momento, a misericórdia, a bondade de Deus se renova em nossas vidas. Padre Jonas falou uma verdade, ninguém é bom sozinho. E aqui a bancada, né, gente? Ela é prova disso. Por isso que aqui, ó, horizontal, porque grande é nosso Senhor Jesus Cristo, estamos todos nós juntos, unidos, e eu começo apresentando o lado musical de que eu gosto muito. Inclusive, aproveito, eu tenho treinado isso, sabe, de elogiar os meus irmãos no sentido da missão. A gente precisa validar uns aos outros, confirmando cada um dos irmãos na missão que fazem. E sábado à noite eu participei da Santa Missa e ele estava ministrando, animando ali na liturgia, me ajudou tanto a rezar, contribuiu tanto. Falei, nossa, que bom participar da missa, o irmão ali cantando. É ele, Márcio Todeschini ao meu lado. Bom dia, Márcio, bem-vindo, Deus abençoe. Obrigado, Val, não sabia que você estava na missa. Eu estava lá, rezando com você e te agradecendo, louvando a Deus. Falei, obrigado pelo dom do meu irmão, obrigada pela partilha. Que bom que ele está aqui compartilhando os dons, me ajudando a rezar nessa celebração. Foi ótimo, obrigada. Obrigado. Para mim é o momento mais importante do meu ministério, é servir na Santa Missa. Para mim não teria sentido nenhum ser um ministro de música se eu não pudesse servir na Santa Missa, né? Então faço isso de todo coração, procuro sempre dar o meu melhor, né? Como nos ensinou o Padre Jonas, né? Tantas vezes. Começamos esse dia na expectativa, né? Do resultado, mas já agradecendo a Deus e também a você que nos ajuda, que está sempre conosco aqui na Canção Nova. E pedindo também que Deus nos abençoe nesse desafio, né? De cada dia, pedindo a Deus um milagre de cada dia e louvando muito a Deus porque Ele nos escolhe apesar de nós mesmos, né? É verdade, apesar de nós mesmos, Deus conta conosco para mostrar o quanto Ele é poderoso, né? É verdade. Ó, a tua camiseta diz muito hoje, hein? Exatamente. Antes de tudo e depois de tudo,
gratidão. É assim que nós começamos e é assim que precisa ser. Começando o dia, encerrando o dia, começando as coisas, terminando Antes as de coisas. tudo, fé. Antes de tudo, fé. Obrigada, tem um fé ali, né? Antes É, de que tá tudo, pequenininho, fé. né? E a fé tá pequena, mas ela tem que ser grande, né? É. E depois de tudo, Gratidão. gratidão. É isso mesmo. Nós começamos então com fé e gratidão, chegando até você. E o maestro está aqui juntinho comigo. Bom dia. Maravilha, maravilha. Bom dia, família Cancional. Justamente expectativa aí, né? Da nossa campanha aí. E eu aproveitar, vou mandar um abraço para Maria Cristina de Oliveira, de Barra Mansa. Esteve aqui na sexta-feira, deixou sua doação aí. Obrigado, Deus lhe pague, Deus vai devolver em dobro, com certeza. E aproveitando que já está no início do mês, como eu faço todo mês, para você ajudar esse mês de março aí, concretamente, é entrar lá no meu Instagram, SapoCN, e adquirir lá. São 2 aulas de violão, iniciante, intermediário, e uma aula de iniciante de teclado. Você adquirindo, você ajuda a Canção Nova. É baratinho, são 6 vídeos cada aula, é vitalício, você assiste onde você quiser, a hora que você quiser. Tá bom? Você adquirindo, ajuda concretamente a Canção Nova, e automaticamente a Canção Nova também ajuda você. É isso aí, maravilha. Maravilha. Aceita um cafezinho? Eu Olha, sei que você eu já tomou, já né? tomei, mas eu aceito de novo. Ah, tá certo. Você vai um cafezinho aí também, Todeschini? Não, obrigado. Hoje o Todeschini já brincou comigo assim, gente. Hoje a garrafa é sua. Falei, Ela tem hoje está debaixo dos meus cuidados. O sapo é sempre pouquinho para deixar mais para mim. É justamente. E eu já vou também perguntando se ela aceita café, porque hoje, já que eu estou aqui na bancada no meio, tem uma pessoa muito especial e, gente, eu gosto demais dela. Ela é especialíssima, muito cara ao meu coração, tem a comunicação na veia, esse carisma nela é inato e eu gosto demais de vê-la comunicando a graça e o poder de Deus. Então, para mim é uma alegria muito grande receber Elisângela Borges aqui na bancada do Sorrindo para a Vida. Bom dia, Eli, bem-vinda, Deus abençoe aqui conosco. Amém, Valdênia, bom dia para você. Posso dizer o mesmo? A comunicação está nas suas veias também, não é? Minha professora no curso técnico no ano passado, então vocês vão entender porque eu hoje consigo comunicar, talvez, né? Porque a Valdênia foi minha professora no curso ano passado, tá certo? Mas quero cumprimentar o Márcio Todeschini, Márcio Mendes, também o Sapo, todos vocês. Quero cumprimentar você que está em casa, acolher vocês, que são uma grande bênção. Essa bancada linda aqui, ó, acontece para te ajudar a sorrir para a vida todos os dias. Porque nós sabemos que são muitos desafios, são muitas dificuldades que vocês vivem, nós também. Mas nós colocamos Deus em primeiro lugar e começamos o nosso dia assim, sorrindo para a vida. Porque nós acreditamos naquele Deus ao qual nós confiamos as nossas necessidades, os nossos problemas e toda a nossa vida. Então, gratidão também a Valdênia por me receber aqui, gratidão à bancada e a você. Aceita um cafezinho? Obrigada, Valdênia. Hoje não? Hoje não, eu acabei de tomar no camarim. A Valdênia topou também, viu, gente? Eu tomei, mas aí eu tomo de novo. Mas tá bom, eu vou aumentar a minha dose, já que vou tomar um pouquinho da Elisângela. Mas hoje é você quem recebe o povo de Deus, né? Então, como é que faz para participar? É isso mesmo, você já pode participar conosco no @sorrindo pra vida, enviando ali a sua mensagem, a sua participação. Já já a gente vai ter a foto lá no Instagram. Você já comenta, manda seu testemunho, a sua participação. Você está tomando café junto com a Valdênia, conosco aqui na bancada? Mande sua fotinho também. Vai ser uma alegria ver você ali participando. Se tem algo prazeroso para quem está em um programa apresentando, é ver a interatividade de quem está nos acompanhando. Então faça isso. Participe conosco no @sorrindo pra vida, enviando ali a sua mensagem, a sua participação. Quero agradecer imensamente. Fábio Lira entregou para o Sapo, ele trouxe para a gente, olha aqui, o generoso, da Terezinha S. Jardim. Então, não sei se é Silva, mas nós agradecemos profundamente a sua generosidade, a sua bondade. Olha aqui que belezinha, gente. Ainda veio com um saquinho aqui, branquinho, laço rosa. Muito meigo. Valdênia, você ia amar, ó. Não olha é, que meigo. gente? Temos também mais um generoso, aliás, um dinheiro que veio aqui embrulhadinho no papel. Olha, gente, de todas as formas, as pessoas fazem com que chegue a nós a sua doação.
Seja através do Pix, seja através de um papelzinho, através de um generoso aí caprichadinho. O importante é você ajudar, não importa o meio que ele chega aqui. Então, a Maria Balbina Espíndola, ela é de Silva Jardim, Rio de Janeiro. Mandou para a gente R$50 e nós agradecemos imensamente. Márcio Mendes também trouxe para a gente uma doação aqui de um par de alianças. Já eu abro também e trago para vocês. Trouxe uma cartinha linda, Valdênia, depois eu vou ler. Então tá certo. Então, enquanto o povo vai interagindo ali com a Elisângela, o povo de Deus já vai também nessa expectativa, não é? Os irmãos falaram e é verdade. A gente já acorda pensando assim, Senhor, qual foi a providência do dia de hoje? Mas a gente acorda com muito louvor, a gente não desiste. A Eli disse uma coisa muito importante. A gente coloca Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, e todas as outras coisas vão ocupando o lugar necessário, o lugar que merecem, o lugar que é justo. Então é assim, nessa expectativa que a gente começa o nosso dia, tá bom? A gente segue, é claro, rezando pela providência aqui na Canção Nova, mas também na sua vida. E um sinal da providência de Deus é o Senhor falar ao nosso coração, falar a nossa vida, nos orientar por meio da sua palavra. E o Márcio Mendes já está aqui a postos para trazer a palavra de Deus para nós. Bom dia, Márcio. Bom dia, Valdênia. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Você dizia aí qual é a providência, né? Para o dia de hoje. Exprimindo, aí, trazendo a expressão, né? Exprimindo a expressão que está no coração de tantos. Muitas vezes não traduzida em palavras, você traduziu agora. E para você ver como o Espírito Santo ele move as coisas. A direção para o nosso retiro de hoje, para a nossa quaresma, é justamente essa, que está ali na página 92, é o dia 11. Bom dia, Espírito Santo, qual é a graça de hoje? Não é? Vamos perguntar isso para Deus. Vamos saudar o Senhor nesta manhã, porque para cada dia, meus irmãos queridos, Deus tem a sua providência para a nossa vida. Já há um socorro sobrenatural à sua espera para esse dia de hoje. Já há uma graça profunda, poderosa, capaz de mover montanhas, de Deus, reservada para você nesse dia de hoje. É que muitas vezes a gente vive o nosso dia sem descobrir o que Deus nos preparou. Então vamos dizer, bom dia, Espírito Santo. Qual é a graça de hoje? Né? A gente muitas vezes aqui no Sorrindo para a Vida pergunta assim, o que vamos fazer juntos hoje? Mas o que vamos fazer inclui aí a nossa iniciativa, e isso é muito bom. Mas hoje nós queremos primeiramente perguntar, qual é a tua graça para mim, Senhor, nesse dia de hoje, tá certo? Depois a gente vai voltar aqui, é o livro Na Presença do Deus Vivo, tem nos conduzido dia após dia nessa jornada quaresmal, para nos preparar para esse encontro com o Senhor ressuscitado. Fazemos uma excelente Páscoa. E já ponho aqui à sua disposição a palavra de hoje, tá? Está em Hebreus, capítulo 3. Aí você abre lá em Hebreus 3, versículo 4, tá bom? Porque depois é picadinho, né? Para dar o sentido que nós queremos explorar desta palavra nesse dia de hoje. Então são vários versículos saltados, mas que vai ali do 4 até o 14. Então você já encontra aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, versículos do 4 ao 14. Já já a gente retorna a esta palavra. Que maravilha, eu tinha colocado só 4, mas já vou anotar aqui do 4 ao 14, já vá abrindo a palavra de Deus. Quem está com o livro Na Presença do Deus Vivo também abra, para que você possa ir acompanhando, rezando. Página 92. Página 92, está escrito direitinho dia 11, a data do dia de hoje. Hoje a gente medita do dia 2 de março de 2026, tá bom? Para você rezar com a gente. É mês de março, minha gente, mês também dedicado a São José. Claro, a gente reza com São José em todos os dias do ano, porque este santíssimo esposo da Virgem Maria, terror dos demônios, não pode faltar em nossa vida. Então nós já estamos contando com a intercessão de São José. Sim, valei-nos São José. E lá na loja nós estamos com um especial, produtos selecionados com esta devoção a São José, esperando por você, para que você possa adquirir, para que você possa rezar. Gente, ele é patrono da Igreja de Jesus Cristo,
patrono da Igreja Católica. Sabe qual é o padroeiro geral da nossa Igreja Católica? São José. Ele é o patrocinador, é ele quem intercede, que roga a Deus por nós. Tô vendo que tem até para as fofurices ali, gente. Tem muita coisa bacana sobre São José. E você pode estar adquirindo. Lembrando também que os vestuários estão com 10% de desconto. Tem muita coisa interessante. Gente, já nesta semana, né? A gente já está caminhando para o Dia Internacional das Mulheres. Claro, é uma data comercial, tem todo um simbolismo em torno dela. Mas a gente aproveita para fazer o que o Padre Jonas nos ensinou: santificar as realidades deste mundo. Então, vale sim uma oração especial, vale sim um carinho para a mulher amada, a mulher que está próxima a você, que tem uma representatividade. A nós mulheres, vale sim rezar com a Virgem Maria e assumi-la como modelo de mulher. Como modelo para aquelas que são esposas, modelo de mãe para aquelas que são mães. Então não perca essa oportunidade de santificar. Às vezes no mundo é só comércio, às vezes é só idealismo, mas para nós não. É mais uma oportunidade de viver a santidade que Deus nos convida. Então aos homens, fica aí a dica, tem seleção de materiais para você presentear as mulheres também. E as mulheres, aproveite para saber mais, principalmente daquela que é o nosso modelo principal. A gente tem muitas referências, é claro, mas a Virgem Maria é a primeira de todas elas. Então vamos rezar com Nossa Senhora também. Ainda sobre São José, eu me recordei de uma coisa. Vocês estão sabendo que vai ter acampamento de oração de São José? Sabia, Márcio? Não. Começa dia 19, no dia de São José, tem presença internacional. Olha, vai estar o Padre Adriano Zandonai, Elisângela, Márcio Todeschini, o Ministério de Música está assim bem ajustado, preparado, porque nós teremos um fim de semana inteiro para experimentarmos a presença paterna de São José em nossas vidas. Vamos começar no dia 19 e vamos até o dia 22 de março. Isso vai ser maravilhoso para os homens. Sim. Vai ser maravilhoso para os pais e vai ser maravilhoso para as famílias. Com certeza. Porque São José é o protetor das famílias, não é? Então, quando você vê, né, essa figura masculina tão importante para a nossa fé à frente desse acampamento, não torne isso exclusivo dos homens, não é? Mas estenda tudo isso à família, porque foi ele quem protegeu ali Nossa Senhora e Jesus, quem os conduziu, quem foi esse cuidador, não é? Esse pai, esse protetor, esse provedor, foi São José. Mas um modelo de homem num mundo em que a figura masculina anda tão depredada, viu, gente? Verdade. Não é? Então, muito importante esse acampamento. Acredito que ele será um acampamento que vai trazer muita cura para as pessoas, cura para as famílias, cura em relação à paternidade, porque a gente sabe que tem muito pai tentando acertar, mas que entre tantas tentativas, muitos erros surgem também, não é? Esses erros, eles podem ser corrigidos, eles podem ser curados, eles podem ser reparados por força da graça de Deus e, com certeza, sob o patrocínio de São José. Maravilha, então já começamos a intercessão. Começa que dia? Dia 19 de março, dia de São José, a gente começa esse acampamento. A gente está falando de São José, mas vai ter acampamento para as mulheres, Elisângela. Isso. Começa que dia? Começa sexta-feira agora, aliás, na quinta. Já na quinta? Dia de oração já especial com pregações para mulheres, se Deus quiser. Então você vai observar que a partir de quinta-feira até domingo nós estaremos vivendo aí este acampamento lindo, especialmente, como a Valdeina trazia, nos levando a resgatar essa imagem que nós precisamos ter de Nossa Senhora. Eu até faço parte também da expressão Mulheres como Maria, uma expressão do Carisma Canção Nova. E a quinta-feira somos nós, as mulheres que participam, né, do Mulheres como Maria. Nós estaremos ali, a Adrianinha pregando pela manhã, à tarde uma outra irmã também, já para que nós possamos resgatar em nós essa essência de Maria que existe em cada uma, como o Padre Zezinho canta, né, Márcio? Você pode me ajudar aí, lembrando da música. Outro Márcio, né? Os dois Márcios, mas o outro acho que veio... Falou Márcio aqui pertinho de mim. Quem lembrar primeiro? Quem lembrar primeiro, você quis lembrar Quem primeiro. canta melhor. Ah, eu acho que então vai ser o Todeschini, né?
Então é isso, nesse final de semana, olha que bonito, gente, no mês de março, né? Então Deus já começa cuidando ali das mulheres, depois dos homens, para quê? Para chegar um resgate da família, que é a pupila dos olhos de Deus. Então este mês aqui na Canção Nova vai ser lindo demais, vai ser bom demais. Não perca, esteja conosco, já se organize para vir para cá também participar. Maravilha! Olha, se você quer saber sobre os eventos, o site é eventos.cançãonova.com. A gente deu uma pincelada nos deste mês de março, mas está programado até dezembro. Confere lá que você consegue se organizar para participar com a gente. Agora é hora da gente saber o que Deus tem feito. Qual é a graça de Deus para nós no dia de hoje? Testemunho da graça de Deus, daquilo que Ele está falando ao nosso coração. Valdênia, chegou 2 testemunhos tão lindos. Aliás, são todos testemunhos, eles são muito bonitos. Porém, o Márcio me trouxe aqui 2 cartinhas que eu gostei demais. Primeira letra. Olha que letra linda, gente. Linda, linda, linda. Uma caligrafia maravilhosa, facilita muito a vida de quem vai ler. Então, eu agradeço. Olha que linda, Valdênia. Nossa, Olha que eu capricho. amo também. Muito caprichosa, né? Então, aqui foi... Por que eu quero ler esse? Porque ela deu a aliança dela. E que bonitinha, ela fez questão de escrever aqui em cima, Francisca Lima Oliveira, viúva, e sublinhou embaixo, viúva, para que a gente possa entender por que ela está doando a sua aliança. Conhecida como Nita, ela é de Pombal, na Paraíba. Retiro de Carnaval 2026, promovido pela comunidade Remidos no Senhor. Sou evangelizadora porta a porta e estou doando a minha aliança para o projeto Dai-me Almas, que a minha pequena colaboração ajude a salvar almas para Deus. Que Deus abençoe a comunidade Canção Nova. Sempre senti no coração o desejo de doar minha aliança para esta obra que tanto faz por tantas pessoas, mas nunca tive a oportunidade. Hoje surgiu a oportunidade com a vinda do Márcio Mendes à nossa cidade e eu agarrei. Olha que linda, ela esperou a oportunidade certa para enviar a aliança e mandou para a gente. E dizendo que ela quer contribuir com essa evangelização, porque ela acredita na evangelização da Canção Nova, porque ela vai vendo os frutos. Além desse testemunho lindo, Valdênia, tem um testemunho aqui que ela conta para você o tempo todo. Então, olha só, é a Gabriela para Márcio e Valdênia. Oi, Valdênia, Márcio e toda a equipe da bancada do Sorrindo para a Vida. Venho aqui com o coração cheio de muito amor e gratidão a Deus. Primeiro, pelo dom da vida de cada um dessas pessoas da bancada abençoada. E depois, pelo dom da minha vida, pois hoje é meu aniversário. Então, não sei se é exatamente hoje ou o dia que ela escreveu, né? Hoje é meu aniversário. E justamente hoje, Deus e seus propósitos me presenteou com um retiro. Então, não é hoje, é o dia do retiro. Nem planejei, mas que Ele planejou e preparou para mim. Estava eu indo para a cidade dos meus pais, na Paraíba, pois moro em Pernambuco. E no primeiro dia de carnaval, falei para o Senhor que eu queria um dia ir no retiro de carnaval, pois acostumamos ir para o carnaval de rua. E a caminho da casa dos meus pais, 100 quilômetros antes, em Pombal, na Paraíba, vi na estrada uma placa enorme com a propaganda do retiro de carnaval desta cidade. Na placa, meus olhos bateram logo do Márcio Mendes. Comecei a chorar na hora e falei para o meu esposo, meu presente de aniversário é que eu quero ir para esse retiro. Ele calado estava, calado ficou. Mesmo assim, não desisti. Chamei minha irmã e ela falou, a gente vai no domingo. Todos os meus amigos, irmã e inclusive eu, combinamos de ir curtir o carnaval na rua. Só que na minha cabeça, eu ia por conta dos meus amigos que queriam comemorar o meu aniversário nesse carnaval. Mas eu vou para o retiro amanhã. Val, me arrumei toda. Na saída, a chave de casa sumiu. As pulseiras do camarote sumiram também. E meu esposo não estava nada bem, porque tinha bebido, mas mesmo assim, continuei procurando uma maneira de ir, pois todos os meus amigos estavam me esperando. Só que já tinha entendido os sinais de Jesus. Mesmo assim, vamos todos. Me ligaram. Val, quando achei a chave e as pulseiras, caiu uma chuva tão forte, mas tão forte que muitos raios e trovões
Pronto. Entendi, concluí ali. Não era lugar para mim. Naquele dia e que o Senhor tinha preparado para mim era algo muito mais especial e importante, do jeitinho que estava precisando e que tinha pedido a Ele, Deus e Nossa Senhora. Val, eu chorei tanto, eu me emocionei do início ao fim. Sim, para o retiro com o meu esposo. Sim, vim para o retiro com o meu esposo, que não me deu nenhuma resposta quando chamei. E ele estava precisando mais do que eu. Márcio, rogo a Deus pela sua vida. Você me levantou quando eu não tinha forças para me levantar. Costumo falar que vocês são a minha terapia diária, meus presentes de Deus. Como sou feliz pelo dom da vida de cada um de vocês. Aí ela pede aqui para a gente rezar para a família dela. Ela é a Gabriela. Isso, Gabriela, Jorge, Heitor e João Gabriel. Olha que bonito, o marido não deu nenhuma resposta, mas o marido foi para o retiro. Ela que ia comemorar o carnaval na rua com os amigos, celebrando o aniversário, sumiu chaves, sumiu as pulseiras. Quando Cai ela uma encontra, tempestade. cai um toró com raios e trovões e ela entendeu que não era lugar para ela. E ela diz aqui que o Sorrindo para a Vida é a terapia diária que ajuda ela a se levantar todos os dias. Louvado seja Deus. Que bom. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Nós precisamos aprender a ler os sinais. Porque às vezes a gente insiste numa direção e Deus, de uma forma muito natural e ordinária, vai apontando outra. E a gente precisa aprender a ler os sinais para que a gente possa experimentar a graça de hoje, né? A gente se pergunta qual é a graça de hoje? Então vamos ler os sinais dos apontamentos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Continue participando conosco. O e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. Instagram @sorrindopravida.cn, para você deixar também ali as suas impressões e os seus testemunhos daquilo que pode ser público. Partilhe conosco. Eu quero manifestar a minha gratidão a Deus por você. Eu falava no início do programa, eu quero colocar aqui em oração. Eu recebi, gente, mais de 500 comprovantes de Pix. Quero agradecer, um abraço, Lu, nossa querida Luzia Santiago. Ao longo do fim de semana, a Luzia me mandando comprovante de Pix. O povo mandava para ela. Obrigada às casas de missão, obrigada aos meus irmãos, gratidão. Nós estamos em oração, pedindo a Deus a graça do dia de hoje, a providência de hoje, na certeza de que Deus não nos desampara. A você, nossas orações e nossa gratidão no dia de hoje. A frase é do nosso pai fundador, nosso querido Padre Jonas Abib. Olha só o que ele nos ensina, gente. A santidade não é privilégio de alguns, é chamada para todos nós. A santidade não é privilégio de alguns, não é só Santo Antônio, São Francisco, Santa Rita, não. Ela é um chamado para todos. Deus nos chama à santidade no dia de hoje. Vamos cantar, vamos rezar com a palavra de Deus, experimentar a graça no dia de hoje. Você falou de ler os sinais, né? Então vamos cantar essa verdade, que Deus quer falar comigo, com você, nas coisas simples, nas coisas pequenas, no ordinário da nossa vida, a todo instante. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo.
Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 4, capítulo 3, versículo o 4, num segundo momento do versículo ali, segunda parte, 4b, quando diz assim: ora, quem constrói tudo é Deus. Eu disse para você que nós vamos pensar alguns versículos, porque a mensagem que Deus inspirou por meio desta palavra tem mais força assim. Então, versículo 4b diz: ora, quem constrói todas as coisas é Deus. Versículo 6, segunda parte: e sua casa somos nós. A casa que Deus constrói somos nós, desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança. Desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Versículo 12: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração desviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ora, quem constrói tudo é Deus. Tudo de bom, tudo de verdadeiro, tudo de feliz, tudo de santo que acontece na nossa vida, tudo isso é construído por Deus. É Deus quem constrói todas as coisas. E as coisas ruins, Márcio? As coisas ruins não são construções, são desmantelos. Só Deus edifica, só Deus constrói. Tudo que tem acontecido na sua vida, que tem construído você, é de Deus que vem, meu amigo. As pessoas que surgem na sua vida, aqueles que te estendem as mãos, as verdades que você não sabia e aparecem diante dos seus olhos, para desbaratar toda fantasia, todo engano, toda ilusão, toda mentira, é de Deus que vem essa verdade. Um conhecimento que antes você não possuía, agora possui. Uma habilidade que de repente você descobre que estava dentro de você. Muitas vezes, uma habilidade que vem à tona nos momentos mais duros, mais difíceis, mais tenebrosos. E a gente pensando que aquele momento seria um momento de ruindade, de desgraça na vida da gente, mas não, Ele nos espreme para fazer brotar de nós o que tem de melhor. E em todas essas coisas, a providência de Deus está agindo em nosso favor, porque quem constrói tudo é Deus. Porque aqui está falando dos construtores.
Está falando aqui que toda casa tem um construtor. E você é a casa que Deus está construindo. Você não está terminado. Você é uma obra em andamento. O Senhor te criou, mas não te acabou ainda. E muitas vezes nós queremos nos ver, nos tratar, a nós e aos outros, como obra acabada, como obra finalizada. Não, é justamente essa a missão do Espírito Santo. Não me lembro agora quem é o autor, né, desse quadro, mas tem um quadro onde Deus ele vai ali pincelando a sua criação. E o pincel que Deus usa para dar o acabamento é o Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo na nossa vida para concluir com maestria a obra daquele que faz bem todas as coisas. Então tenha paciência com você também, tenha compaixão consigo mesmo e entenda que você não é uma obra terminada, que o Senhor está construindo você. E tem hora que Ele usa um formão, tem hora que Ele usa uma marreta, e dói, né, o golpe da marretada. Tem hora que Ele usa um serrote, outras vezes Ele usa uma faca. Tem momentos que Deus ata, não é? Amarra, junta, firma. Tem horas que Ele lixa, tem horas que Ele retoca, que Ele pinta. Somos uma obra em construção nas mãos de Deus, e nem sempre é agradável o que acontece conosco, porque no momento em que uma casa está sendo construída, né, muitas vezes a gente vê que certas coisas sobem à custa de pancadas, e as pancadas doem, né? Mas é para a edificação. E diz aqui a palavra de Deus: a sua casa somos nós, desde que tem uma condição, desde que conservemos até o fim a nossa fé primeira, a fé que fez com que nos uníssemos a Deus. Desde que conservemos até o fim a confiança em Deus e a altivez da esperança. O nosso nível de esperança tem que ser alto, gente. A gente precisa esperar de Deus tudo de bom. Espere de Deus coisas boas, porque coisas boas virão. O Senhor não tem para nós um futuro de desgraça, um futuro de miséria, um futuro de desconstrução, né? Se Ele é o construtor, Deus tem para nós um futuro construído, que nos leva a um objetivo. Então, espere de Deus essas coisas. Espere de Deus o fim do mal, o fim do erro, o fim da confusão, o fim de tudo aquilo que tem feito você sofrer. Porque existem certos sofrimentos que entram na nossa vida por força de maldades, ou nossas ou dos outros. Então a gente tem que esperar o fim também destes sofrimentos. Espere de Deus coisas boas. Mantenha alto o seu nível de esperança. Não é isso que a palavra está dizendo para nós? Nós somos casas de Deus. Nós somos habitados por Deus. Desde que conservemos até o fim a nossa fé em Jesus, a nossa confiança no Deus Altíssimo, e mantenhamos altiva a nossa esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, olha quem diz, o Espírito Santo, como diz o Espírito Santo hoje, nesta manhã: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E para que ninguém tenha dúvida disso, olha o que diz o versículo 12. Cuidai, irmãos, para que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, porque a incredulidade transvia o nosso coração. A incredulidade nos coloca num rumo que não é o que Deus escolheu para nós.
A falta de fé nos empurra em direção à perversidade e à perversão. Então, cada um de nós precisamos cuidar. Não é isso que nós temos feito todos os dias dessa quaresma? Não tem sido exatamente essa a proposta desse retiro espiritual que nós estamos fazendo na presença do Deus vivo? Cada um de nós precisa cuidar para que não se ache em nós um coração transviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. O que nós precisamos fazer nesse tempo oportuno de graça que Deus está nos dando? Nós precisamos entrar na presença do Deus vivo. Nesse tempo de quaresma, durante a nossa Páscoa, durante o Pentecostes e todos os dias que virão por esse ano de Deus e pelos anos que teremos pela frente. Porque na presença do Deus vivo, toda vida, todo bem, toda graça. Fora da presença de Deus, irmão, só desgraça, só perdição, ou como diz aqui a palavra de Deus, só transviar-se, não é? Só estar transviado quando você se afasta da presença de Deus. Então, que ninguém se afaste da presença do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje. O que esta palavra está nos chamando a fazer? A abrir os nossos ouvidos e a fixar os nossos olhos naquele que tudo pode em nosso favor. Nesse dia de hoje, levante os seus olhos para Deus. Nesse dia de hoje, abra os seus ouvidos para o Senhor. Nesse dia de hoje, ponha o seu coração em Deus. Aqui está o segredo. Colocar em Deus o nosso coração, não deixar o nosso coração endurecer, abrir os nossos ouvidos para o Senhor, levantar os nossos olhos para Deus. Quem deve fazer isso? Todos nós, mas de uma maneira especial, todos os que estão doentes. De uma maneira especial, todos aqueles que sofrem no seu coração. Eu disse desde o início e repito, esse tempo de graça chamado quaresma é tempo de cura para nós. Então quem deve se achegar a esse Deus vivo? Todos aqueles que têm problemas. Que levantem hoje os seus olhos para Jesus, porque não é à toa que está escrito esse hoje aqui nesta palavra. Hoje, esta palavra, hoje, diz o Senhor, realiza-se para nós. Põe-se diante dos nossos olhos, porque Jesus está sempre no hoje. Não é para mim e para você, tem passado, tem futuro, mas para Deus é eternidade, é o hoje que não acaba mais. Então, as nossas feridas passadas, as coisas que nós não conseguimos digerir e que no decorrer dos anos vieram nos acompanhando, todas elas estão agora, nesse exato momento, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele tudo isso está acontecendo hoje. E Ele que há 2000 anos atrás interveio na vida de tantas pessoas e realizou grandes graças na vida delas, está presente hoje, aqui, agora, nesse momento de oração, em meu favor e em seu favor, e Ele continua fazendo hoje o que há 2000 anos atrás Ele fazia por todos aqueles que eram colocados diante dEle, todos aqueles que entravam na sua presença. Você entende a importância de todos os dias nós começarmos as nossas manhãs e tudo o que fazemos na presença do Deus vivo? Qual é a nossa parte? A nossa parte é abrir o coração para que aquilo que Deus deseja realizar entre nós aconteça. Abra o seu coração para que Deus possa fazer com que a graça dele aconteça também para você. Que essa graça esteja em nós e que essa graça esteja entre nós, porque Deus quer agir por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
agir por meio do seu Espírito Santo na minha vida, na sua vida, com todo o poder do seu amor. Mas nós podemos bloquear essa ação de Deus em nossa vida pela nossa vontade, ou por transviarmos, como diz esta palavra, da credulidade, ter no nosso peito um coração endurecido e pior, transviado pela incredulidade. O Senhor quer agir em nós com o seu amor? Ele quer, mas nós podemos bloquear essa ação. Nós podemos impedir a ação de Deus, infelizmente. E como é que isso acontece? Nós o impedimos muitas vezes inconscientemente. Não é que eu diga assim, eu não quero que Deus haja na minha vida. Existem atitudes que barram a mão de Deus de intervir na nossa vida. Existem atitudes nossas que impedem a Deus de se manifestar em nosso favor. Manifestar para nós que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida. E é importante muitas vezes nós tocarmos nesse ponto. E uma das coisas que mais impedem a ação de Deus em nós e por meio de nós é a falta de fé. Você não leu comigo nesta palavra? Por duas vezes não, mais vezes diz isso. Ali no versículo 6b, e sua casa somos nós, desde que conservemos até o fim a nossa confiança. E aqui confiança é fé. A confiança e a altivez da esperança. Aí lá no versículo 12, cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela falta de fé, pela incredulidade. Porque pela falta de fé e pela incredulidade, a gente se afasta do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pela falta da fé, nosso coração vai se endurecendo, porque sem fé o pecado toma conta de nós. E por fim, termina dizendo, nós nos tornamos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial, a nossa fé dos primeiros dias. Como é que nós mantemos esta fé dos primeiros dias? Como é que nós nos unimos e nos tornamos parceiros de nosso Senhor Jesus Cristo? Vou até ver aqui, exatamente esta palavra, tornamo-nos parceiros de Cristo, ou seja, tudo que fazemos temos Jesus ao nosso lado, fazendo par conosco. Quem é o parceiro? É aquele que faz as coisas comigo aos pares. O parceiro é aquele que não me deixa estar sozinho no que eu vou fazer. Se eu sou parceiro dele, naquilo que ele faz, eu estou com ele. E se ele é meu parceiro, naquilo que eu faço, ele está comigo. A fé nos torna parceiros de Cristo. Tudo que nós fazemos pela fé, Cristo está conosco. E é isso que vai enchendo de poder a nossa vida. E foi isso que os apóstolos viveram. Quando você olha, né, para essa questão da fé e vê como isso se manifestou na vida de Pedro, Pedro com uma pregação, mas cheia da força de Deus. Porque nós podemos fazer pregações sobre tantas coisas, podemos fazer uma pregação até contra Deus. E tem gente que prega contra Deus, tem gente que prega contra a palavra de Deus, tem gente que prega contra a família, tem gente que prega contra a ordem natural das coisas. Então, uma pregação, por ser pregação, não significa que ela esteja cheia do Espírito Santo, não, viu? Porque a pessoa está pregando, então a graça de Deus está com ela. Calma aí, a graça de Deus está com ela se ela, pela fé, é parceira de Cristo. Se o que ela está fazendo com Jesus. Se na sua pregação ela dá voz ao Cristo Senhor,
Aí a pregação é cheia do Espírito Santo, aí é cheia do poder de Deus. E Pedro, com uma única pregação, mas cheia do Espírito Santo, diz a palavra de Deus que converteu 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. É gente. Por que muitas vezes, apesar de tantas tentativas, a gente não consegue trazer uma só pessoa para Deus? Você já se perguntou? Hoje, 1.000 palavras, 10.000 palavras, 1 milhão de palavras, não é o bastante, dependendo da boca de quem saia, para trazer uma só pessoa para junto de Deus. Aí eu te pergunto, mas o discurso era a respeito da Sagrada Escritura. Mas a pessoa estava falando, e falando até bem de Jesus. Por que não foi capaz de mudar a vida de alguém? Está faltando alguma coisa. O que é que está faltando? Está faltando o poder do Espírito Santo? O Espírito Santo não está sendo mais derramado? Não, falta contar com Jesus. Falta pela fé ser parceiro de Jesus. Falta trazer Jesus para tudo aquilo que nós fazemos, porque olha o que nos diz o próprio Senhor: sem mim nada podeis fazer. Falta confiança nas promessas de Deus. Não é uma promessa de Deus que diz: imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Mas nós temos dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Nós temos dificuldade de acreditar nas promessas do Senhor. Nós somos investidos do poder do Senhor que Ele dá a quem quer. Mas para isso a palavra aqui tem um contanto. Contanto que pela fé nós sejamos parceiros de Cristo. Que nós não abandonemos a nossa fé nele. Que nós não deixemos de lado a nossa confiança inicial, que nos mantém constante até o fim, que nós não deixemos de esperar neles. Então, 2 coisas importantes aqui, a partir desta palavra: nunca cair no erro de duvidar, fé, tá? Fé, nunca cair no erro de duvidar do que pode o amor de Deus, porque o amor de Deus pode tudo. Pode, inclusive, o que você está mais precisando nesta manhã. Pode, inclusive, aquilo que te disseram que não pode mais ser feito. O amor de Deus tem o poder de fazer retroceder as coisas. Porque eu e você não podemos voltar no tempo, mas o tempo está nas mãos de Deus. Eu e você não podemos voltar no passado, mas o nosso passado é presente para Jesus. Jesus pode interferir no nosso passado agora, nesse momento de agora, nesse dia de hoje, curando-nos das marcas ruins que se firmaram em nós a partir do que aconteceu. Então nunca duvide do que pode o amor de Deus. O amor de Deus pode mudar as circunstâncias? Pode. Pode converter os corações mais duros? Pode. Pode reconstruir um relacionamento destruído? Pode. Pode devolver a sua saúde emocional? É uma das coisas mais fáceis para Deus, porque isso é natural quando nós vamos nos unindo a Ele. O Senhor organiza o nosso coração por dentro. Deus põe em ordem até os nossos pensamentos, você sabia? Nunca duvide do que pode o amor de Deus, mas também nós não devemos pensar minimamente que o poder que nós recebemos de Deus nos pertence, que somos nós quem fazemos as coisas. Então, 2 coisas aqui nós precisamos ter para manter a nossa fé saudável. Primeiro, entender que quando entra o amor de Deus e nós somos parceiros de Cristo e Cristo está conosco, tudo é possível, porque o amor de Deus não tem limites. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que essa força que nós recebemos, essa graça que nós recebemos, que nos levanta, que nos põe de pé, que nos faz continuar, não provém de nós, nem do nosso otimismo, nem das nossas motivações simplesmente, mas do próprio Senhor, é poder de Deus que se manifesta para nós. Então, fé, irmão. Nesse dia de hoje, diante da palavra de Deus,
Fé. Porque casos desesperados não existem. Nós é quem desesperamos das pessoas, nós é quem desistimos das situações, mas não nosso Senhor. Para Deus, nada é impossível. Não existem casos desesperados para nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele ressuscita os mortos, o que é que Ele não pode fazer? Se Ele é capaz de tirar do túmulo alguém que já estava lá, apodrecendo e fedendo, o que é que Ele não é capaz de fazer? Então só se desespera quem não conhece a Deus. E eu te pergunto, você conhece a Deus? Você mantém a sua fé nele? Fé em Jesus. Fé nas promessas de Deus para você. Fé, jamais dizer que alguém é um caso perdido. Porque nós tomamos a liberdade de qualificar as pessoas segundo esses critérios. Esse daqui passa, aquele dali não passa, esse daqui está perdido, esse daqui está salvo, esse daqui é santo, aquele de lá não é. Olha, eu desisti de estabelecer esses critérios, porque só Deus sabe quantas vezes eu julguei e falhei. E às vezes aquilo que a gente elege, que a gente escolhe, que a gente promove e que a gente acha que é o suprassumo do que existe de melhor, às vezes depois que a gente conseguiu fazer essa escolha, a gente percebe que não era nada daquilo que a gente pensava, que a gente se equivocou profundamente, que a gente julgou mal aquela situação, que a gente julgou mal aquela coisa, que a gente julgou mal aquela pessoa, e o contrário também. Às vezes aquela pessoa, aquela circunstância, aquele caminho, aquele serviço que se nos apresentou, parecia tão fraco, tão vazio, não é? Parecia uma coisa desprezível e, no entanto, todo bem nos esperava ali. A graça de Deus nos esperava naquilo que aos nossos olhos não fazia o menor sentido. Então tenha fé em nosso Senhor e confie mais nele do que nos seus critérios de justiça. Confie mais em Deus do que no seu fraco discernimento. E entenda isso: para Deus não existem casos perdidos. Muitas pessoas lutam com problemas, sabe? Problemas difíceis que as esmagam. Às vezes a gente julga mal uma pessoa que somente é doente. Às vezes a gente está julgando mal uma pessoa que é escrava dos próprios vícios. Mas Jesus veio romper nossas cadeias. Então, quando nós gritamos como aquele cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, sabe o que Jesus nos responde? Ele nos responde dizendo: o que queres que eu te faça? E diante dessa pergunta que Jesus nos faz, o que queres que eu te faça? Faça você também essa pergunta a Jesus ou ao Espírito Santo. Senhor, nesse dia de hoje, página 92 do nosso retiro espiritual. Bom dia, meu Senhor. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Qual é a graça de hoje? Diz aqui na página 92, está escrito que aquele que constrói todas as coisas é Deus. Aquele que constrói todas as coisas habita em nós, desde que não o abandonemos. Deus habita em você, aquele que tudo pode, desde que você não o abandone. E se hoje ouvirmos a sua voz, se hoje nós dermos atenção à palavra de Deus, se hoje nós confiarmos nas suas promessas, se nós hoje acolhermos a direção do Senhor para a nossa vida, a sua vontade, diz aqui, também nós habitaremos nele. Há, portanto, uma graça que é para hoje, uma salvação que nos é oferecida neste preciso momento. Quando a palavra diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, esse hoje significa literalmente esse momento em que você respira, esse momento que você pensa, esse momento em que este programa está acontecendo, esse momento em que eu leio as páginas deste livro. Sendo assim, eu preciso entender que existe algo que diz respeito à minha salvação,
que exige de mim uma resposta para este exato momento. É para agora. Não deve ser deixado para depois. Trata-se de algo que pessoalmente devo fazer e que ninguém pode fazer no meu lugar. Algo que me impedirá de receber a salvação caso eu não o faça. Funciona assim: quando pela fé eu aceito ser salvo por Jesus, um milagre acontece. Eu começo a ter vida nova, vida sobrenatural. Isso se dá quando eu aceito, porque a iniciativa é sempre de Deus. Jesus é aquele que por primeiro vem salvar o que estava perdido, socorrer os fracos, chamar para si os que estão em pecado. O primeiro passo é sempre de Deus. E a parte que me cabe é confiar nele, é permitir que ele me salve, de graça, por pura misericórdia. Pode ser que nesse processo de aceitar Jesus em minha vida, aconteça algo extraordinário que me faça avançar largamente em minha caminhada espiritual. São aqueles momentos fortes em que, de repente, descobrimos o céu e somos tomados de amor e gratidão. E é isso mesmo que precisamos, aqui e agora. Reviver a poderosa unção que recebemos de Deus em nosso batismo, para que ela nos arranque de uma vida estagnada e nos arremesse para o alto, rumo ao céu. Não é isso que também você está precisando? E se você virar a página ali, na página 95, como fazer essa escolha? Como fazer a escolha mais importante, a escolha mais gloriosa de sua vida? Esse capítulo ele é muito importante, porque ele vai colocar diante de você uma decisão sobre uma escolha, que se você tomar corretamente, será a escolha mais importante da sua vida, a decisão mais importante, da qual você vai se gloriar por toda a eternidade. Te digo mais, se você acertar nesse ponto, todo o resto da sua vida, ainda que tivesse fracassado, se conserta sozinho, por meio deste acerto. Que escolha é essa? Como vamos fazer essa escolha? Você vai pegar ali na página 95, já no finalzinho, ali no último parágrafo, e vai direcionar você para essa escolha. Eu quero que você tenha a oportunidade de fazer isso em oração, no momento de quietude, só você e Jesus, na intimidade do Senhor. Porque é uma escolha que muda toda a vida da gente, se nós tivermos a ousadia, a coragem, o atrevimento de fazê-la. E você tem coragem? Sabendo que isso vai ter como reflexo na sua vida uma reconstrução, uma retomada, um recomeço, ou até mesmo o começo de uma vida sobrenatural para você, de uma vida nova. Então, para que nós estejamos ainda mais preparados, eu quero convidar você a rezar conosco um pouquinho agora. Aqui na página 96, eu coloquei para você uma oração que o Padre Pio costumava fazer. Conhece São Padre Pio? Um homem que enfrentou grandes lutas espirituais, contemporâneo nosso, e por meio do qual Deus realizou muitos milagres. Ele tinha uma oração em especial, uma oração de intimidade com Deus, que eu gostaria de convidar você a fazer agora. Se puder, feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração e vá dizendo baixinho, vá repetindo, vai tomando posse dessas palavras enquanto eu rezo com você. Ficai comigo, Senhor, porque vossa presença me é necessária para não vos esquecer. Bem sabeis quão facilmente vos abandono. Ficai comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso de vossa fortaleza para não cair tantas vezes. Ficai comigo, Senhor, porque sois minha vida, e sem vós me esmorece o fervor. Ficai comigo, Senhor,
porque sois minha luz, e sem vós me acho em trevas. Ficai, Senhor, comigo, para me mostrardes vossa vontade. Ficai, Senhor, comigo, para eu ouvir a vossa voz e seguir-vos. Ficai, Senhor, comigo, porque desejo amar-vos muito e estar sempre em vossa companhia. Ficai, Senhor, comigo, se quereis que eu vos seja fiel. Ficai comigo, Jesus, porque minha alma, conquanto seja paupérrima, todavia quer ser para vós um habitáculo de consolação, um ninho de amor. Ficai, Jesus, comigo, que entardece e o dia se vai. Isso é, a vida passa, a morte se avizinha, avizinha-se o juízo, a eternidade. E é mister redobrar minhas forças para não desfalecer no caminho, e para tal preciso de vós. Entardece e vem a morte. Inquietam-me as trevas, as tentações, a aridez, as cruzes, as penas. E ó, como preciso de vós, meu Jesus, nesta noite de exílio. Ficai, Jesus, comigo, pois preciso de vós nesta noite da vida e dos perigos. Fazei que eu vos conheça, como vos conheceram os discípulos de Emaús a partir do pão. Isto é, que a união eucarística seja a luz que dissipa as trevas, a força que me sustenta e a única felicidade do meu coração. Ficai, Senhor, comigo, porque ao chegar à morte quero estar unido a vós, se não pela santa comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Ficai comigo, Jesus. Não vos peço vosso divino consolo, pois não o mereço, mas o dom de vossa santíssima presença, sim, eu vou lá peço. Ficai, Senhor, comigo. Busco somente a vós, o vosso amor, a vossa graça, a vossa vontade, o vosso Espírito, porque vos amo e não peço recompensa alguma, senão o aumento de amor do meu coração, amor sólido, prático, amar-vos com perfeição por toda a eternidade. Assim seja. Com a sua mão sobre o seu coração, diga: ficai comigo, Jesus. Ficai comigo, Senhor. Ficai comigo, Senhor. Ficai comigo, Divino Espírito de Deus. Ficai comigo, ó Pai Celestial. Ó Pai Celestial. E vamos pedir ao Senhor que escreva no nosso coração esse propósito de hoje. Qual vai ser o nosso propósito nesse dia de hoje? Está aqui na página 98. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: lembre alguém do quanto você o ama. Vá até essa pessoa. E se não for possível você ir até essa pessoa para lembrá-la do quanto você a ama, ligue para ela. Envie uma mensagem, ainda que seja para dizer: olha, eu estou passando aqui só para te lembrar de uma coisa, que eu amo você, que você é muito importante para mim, e que enquanto eu viver eu estarei contigo. Você pode contar comigo até o fim. Imagina como seria para você alguém chegar e te dizer isso. É o que será para essa pessoa quando você procurá-la e disser para ela: vim dizer que eu te amo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos pedir a Deus essa graça de sermos esses companheiros, parceiros de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja o nosso companheiro, nosso parceiro. Me veio ao coração esta música que nosso Pai Fundador gravou, que tanto nos ajuda a rezar. Tão perto de mim, tão perto de mim,
aqui, tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui. Preste atenção. Não busque a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Muito perto de ti, em teu coração, podes adorar o teu Senhor. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui. E nós te pedimos, Jesus, tu estás tão perto de nós. Nós que clamamos com São Padre Pio, fica conosco, Senhor, fica comigo. E tu estás assim ao meu lado, tão perto de mim. E você mãe, você pai, você filho, você esposa, esposo, você que me ouve agora, diga: tu estás tão perto de mim, Senhor, tão perto de mim. E vá falando ao Senhor das suas necessidades, Ele está pertinho de você. Obrigado, Senhor. Me vem mais uma vez a inspiração do início do dia. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do hoje, do agora, desse momento em que estamos respirando. Então, seja qual for a circunstância, talvez você que esteja enfermo, esteja no hospital, às vezes é um problema comportamental, relacional, emocional, psíquico. Às vezes é uma situação financeira. Às vezes é uma conversa que ficou entroncada, é uma mágoa no coração. Tão perto de mim e tão perto de ti, Deus está. Fala com Ele agora e vá dizendo. Muitas pessoas estão sentindo a presença de Deus. Mulheres que estão em lágrimas agora porque estão se sentindo tocadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Muitíssimo obrigada. O próprio Deus agora retira de nós toda a incredulidade. Pessoas que estavam amarguradas, coração endurecido, e aí já não acreditava mais. Parecia que a graça era só para o outro e nunca para você, nunca para mim. Mas Jesus está dizendo que hoje Ele quer construir, quer reconstruir a casa que somos cada um de nós. Deus está aqui. Deus está aqui, pertinho de mim, pertinho de você. E como a própria palavra nos orienta, mantenha alta esperança. Senhor, eleva dentro de mim e dentro de cada um dos nossos irmãos este nível de esperança. Nós queremos esperar em Deus, nós queremos confiar em Deus. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, porque sozinho às vezes nós não conseguimos, e muitas e todas as vezes sozinhos nós não podemos. Mas dá-nos, aumenta o nível de esperança e de confiança no nosso coração, para que nós possamos seguir sorrindo para a vida, apesar dos pesares, apesar do problema, seja qual for a circunstância, boa ou má, difícil ou aparentemente impossível, Deus está aqui. Nós vamos cantar mais uma vez, tão perto de mim, e você cante tomando posse. Cante proclamando que no seu trabalho, na sua família, na sua vida, Deus está. E se Deus está, tudo muda, porque Ele é capaz de mudar a estrutura do universo. É Ele quem constrói, é Ele quem faz acontecer. E Ele está fazendo isso agora, nesse momento.
E eu tomo posse, Jesus. Cantemos. Falarei sem medo ao seu ouvido, contarei as coisas que há em mim e que só a Ele interessarão. Ele é o mais bonito para mim. Cante tão perto. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui. Amém. Amém, Jesus. Nós te Obrigado, louvamos, Senhor. Jesus, porque tu estás assim, tão pertinho de nós. Obrigado, Senhor. Obrigada pela tua presença que move a nossa vida, Deus vivo. que conduz os nossos passos. Obrigada porque o Senhor constrói a nossa história no hoje de cada dia. Nessa palavra eu encontrei a vocação do Sorrindo para a Vida, porque ela diz: antes animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ressoar este hoje. Essa é a nossa missão. Animar-nos uns aos outros dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de nós fique endurecido pela sedução do pecado. Então animemo-nos uns aos outros, vamos juntos sorrir para a vida, porque o construtor da nossa casa está conosco. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Tenho certeza que nós temos testemunhos, temos partilha. E Elisângela vai trazer algumas para nós, porque daqui a pouquinho a expectativa já está aí, não é? Nós teremos o resultado do nosso projeto Dai-me Almas. É isso mesmo, Valdeine. Aqui no Instagram, muita gente falando que estou ansiosa para saber o resultado da campanha. Eu escrevi, eu também, muito ansiosa. Mas eu quero trazer aqui também a Inês, que disse assim: o mês de março está apenas começando e eu já estou correndo atrás do 100%. Olha que linda. É assim que a família com Canção Nova já se compromete mês a mês. O Leandro, que pede orações pela vida financeira dele e também por todos os vícios. E tantas pessoas aqui no Instagram dizendo que está unida a nós, buscando essa graça. O bom dia, Espírito Santo, buscando a graça do dia de hoje. Amém. E quero trazer aqui também um testemunho da Lídia Maria. Ela é lá de Brasília e ela diz assim: bom dia, bancada linda. Ela também é porta a porta, passando para agradecer essa missão. Agradeço primeiramente a Deus e depois ao Márcio Mendes por este livro com tanta unção, na presença do Deus vivo. Este tem sido um roteiro maravilhoso de oração e reflexão para a nossa quaresma. Louvado seja Deus por tudo isso. Comprei um para mim e presenteei uma amiga que se emocionou muito. Sempre presenteio pessoas com produtos do Davi. E ela disse para eu mostrar a foto aqui, gente, de toda a família dela. Olha que linda, Márcio. Todos eles na missa de... Oh, nossa, que foto linda! Linda! Todos... Mostra ali para a câmera. Na missa, sabe? Na missa de... Nessa câmera aqui, gente? Isso. Tá. Olha Na lá. missa de quarta-feira de cinzas, até o menininho aqui, gente, olha, com a camisa de São Miguel Arcanjo. E também, na continuação aqui do texto, ela pede pelo filho dela, Alain, que está preso por situações que ele vive, né, com drogas, e pede oração. E eu quero dizer para ela que nós nos unimos hoje em oração por toda a sua família, mas principalmente pelo Alain. Agora, veja que bonito, gente. Ela vivendo essa situação com o filho, ela diz aqui também, né, que pode falar o nome dela, vivendo toda a situação com o filho, é a Lídia Maria, de Brasília. Ela não deixa de ser porta a porta, não deixa de fazer o itinerário quaresmal, não deixa de adquirir os produtos e muito mais de vender como porta a porta para levar o quê? A evangelização a outras pessoas. Isso com certeza é um testemunho, né? Um grande testemunho, Valdeia. Não E a desiste. fé em para meio- essas horas, né? Fé para essas horas. É a altivez da É esperança. a altivez da esperança. Olha que lindo isso Porque mesmo. muitas vezes nós queremos manifestar a nossa fé no momento em que nem é preciso tanta fé. É.
nos momentos fáceis em que as coisas concorrem da forma como nós queremos, conforme até os nossos caprichos, aí a gente está bem, acha que a gente está exercendo a nossa fé. Não, a fé é para essas horas difíceis, horas duras, em que tanto se desesperam, mas a nossa confiança é posta em Deus, e por essa mesma confiança a gente encontra, a gente contempla, a gente toma nas mãos o milagre de Deus, porque o Senhor age em favor dos que nele creem. Maravilha. Então, louvado seja Deus. Enquanto a gente vai louvando a Deus, eu vou pedir para a Raquel já trazer essa cadeira aqui para nós, Raquel. Essa cadeira que você está aí mesmo, me empresta a sua cadeira. Tudo ao vivíssimo aqui, Pode porque trazer. eu já vou, pode trazer, pode chegar, não tem problema não. Nós estamos nessa expectativa do 100%, a cadeira está chegando. Agora que a cadeira chegou, que Vem, chegue Cris. ela, a nossa Cristiane Silva, nossa querida Cris do Juntos Somos Senta aqui, Mais. querida. Bom dia. Bom Tudo dia. bem? A gente vai Bem-vinda. dividindo aqui o microfone. Obrigada, Bem-vinda, obrigada. Cris. A sua presença para nós representa o Clube da Evangelização, o coração desta obra, não é? E representa todos os nossos sócios que nós amamos tanto e que manifestaram amor, carinho, responsabilidade. E nós estamos com a expectativa do resultado do mês de fevereiro. Nós chegamos, graças a Deus, Val, e a toda a nossa família Canção Nova, aos nossos 79%. Louvado seja seja Deus mesmo. Subimos 8% na sexta-feira. Foi um dia de muita movimentação, trabalho, oração e empenho da nossa família Canção Nova. Nós queremos te agradecer, porque a gente sabe, Val, Márcia, Elisângela e a nossa família, que fevereiro, os inícios ali do ano, de fato, são mais São complicados e desafiantes. desafiantes para nós. Mas sabemos que a nossa família está junto conosco. Então, eu quero, assim, agradecer, em nome de todo o coração da obra Canção Nova, a cada sócio evangelizador, todos os recadinhos, todas as mensagens, testemunhos, incentivos que a nossa família está enviando ali a nós, porque o povo tem trabalhado, viu, Val? O povo tem feito ali de tudo para ajudar a Canção Nova, mas, se me permite, eu quero fazer um apelo também já agora, nesse início de mês, viu, Márcio? Sim. Sabemos que também, diante de todos os desafios que vivemos, a questão dos nossos boletos e carnês estão impactando na nossa campanha. Nós sabemos que tivemos uma greve no mês de dezembro dos Correios. Muitos sócios têm sinalizado à Canção Nova e ao clube que não têm recebido os carnês e os boletos da Canção Nova. Então, quero dizer aqui para você, sócio evangelizador, você deseja ainda receber aí o carnê e o boleto em suas mãos? Entre em contato com o Clube da Evangelização, porque eu sei que tem gente que quer doar, Val, tem gente que quer ajudar essa obra. Então, é só você enviar para nós ali, dizendo: eu solicito, eu desejo receber este carnê, este boleto, no clube@cançãonova.com ou no 12 31 86 26 00, que a gente vai Eu enviar. quero trazer bem rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, mas eu estava no acampamento Sáranos esse final de semana e uma senhorinha que veio acompanhando o padre, 97 anos, quis se tornar sócia. Que linda. Se sentiu motivada. Eu levei no clube para que ela se tornasse, então para mim foi ali tão lindo ver que ela se comprometeu aos 97 anos. Não tem Tem limites, idade, né? Márcio. Não tem. Não é? A hora é agora, para cada um de nós. Isso que a Cris estava dizendo aqui, que muitos querem ajudar. Isso é verdade, foi testemunhado aí no nosso último dia de campanha, porque foram mais de 20 mil doações. Então, a família Canção Nova participa mesmo e quer ajudar. E eu aproveito aqui o que a Cris falou, meus queridos, para dizer o seguinte: eu sei que a gente às vezes prefere o carnê, que a gente prefere ali o boleto, mas não vamos parar nem no carnê, nem no boleto. Porque hoje a gente tem a facilidade desses meios eletrônicos que estão praticamente nas mãos de todos aqueles que ajudam por meio do carnê e do boleto. Através do seu celular, você consegue fazer o Pix para ajudar a Canção Nova. E olha, a sua fidelidade, bom que eu vou perguntar isso para a Cris aqui. A fidelidade é computada igual, Cris, de quem colabora pelo Pix e colabora pelo boleto? Eu vou te dar um exemplo.
A pessoa costuma colaborar pelo boleto, mas nesse mês ela fez a opção de colaborar pelo Pix. Vai ficar apontado lá que ela não pagou o boleto? Como é que é? Não, porque registra. A doação pelo Pix também é registrada, entra no cadastro da pessoa, pelo CPF do sócio evangelizador, o nosso sistema identifica a doação, portanto, a gente entende que há ali uma migração. Ou seja, você deixou de doar pelo boleto, mas você doou pelo Pix. E, inclusive, Márcio, o clube já está batalhando, porque nós vamos entrar com o Pix automático já. Será uma forma fantástica de doação, que vai nos ajudar ainda mais para os fechamentos das nossas campanhas. Então, eu quero aproveitar aqui e agradecer a você que é sócio. Porque, como o Márcio falou, foram mais de 20 mil doações num único dia. Eu disse aqui que só no meu WhatsApp, de verdade, gente, eu recebi mais de 500. Então, eu quero agradecer a sua fidelidade, ao seu amor, a sua responsabilidade. Nós não vamos desistir. E esta obra, em nome de Jesus, não vai parar. Nós vamos arregaçar as mangas. É o primeiro dia de movimentação bancária. Muitos chamam de o primeiro dia útil, mas a gente não para, porque ontem está trabalhando e assim a gente vai. Nós estamos contando com você nessa empreitada. É responsabilidade nossa. Nosso Senhor tem feito a parte dele. E nós vamos fazer a nossa também com muito esmero, com muita dedicação, com muita oração. Eu ouvi uma vez um ensinamento do Márcio Mendes, aqui. Palavra de Deus, ele contando a respeito da medalha das duas cruzes, contando uma situação de São Bento, que ele dizia que existem realidades que são aparentemente naturais, mas Satanás ele se assenta sobre ela, a tentação se assenta sobre aquela situação e vai nos impedindo de mover. Então, é natural, é um processo humano, correios e tudo mais? Sim, mas é também, porque se trata de salvação de almas, é também espiritual. Então, nós vamos combater o bom combate. Eu peço que você reze pela Canção Nova. Mas o combate, ele passa pela oração e pela ação. Então, se você se comprometeu com esta obra como sócio, descubra no mês de março uma forma de nos ajudar. Faça chegar até nós a sua doação. A gente não está pedindo loucura de ninguém, mas aquilo que você já se comprometeu a fazer. Não, essa aqui é a minha parte, é a minha contribuição. Então, faça chegar até nós a sua parte. E nós temos certeza, nosso Senhor há de multiplicar, as graças serão derramadas, os milagres seguirão acontecendo e a gente vai seguir sorrindo para a vida, evangelizando até Jesus voltar. Uma das maneiras de você ajudar são os materiais de evangelização que você adquire. Assim como aos 97 anos é a idade para você entrar e começar. Mesmo que a quaresma também já tenha começado, dá tempo de você chegar para fazer o seu retiro conosco. Adquira o retiro na presença do Deus vivo, porque esse livro ele não vai te acompanhar só na quaresma, ele vai acompanhar você na sua vida. E assim como foi resposta para você nesse dia de hoje, em tantos dias da semana passada, será até o fim dessa quaresma e em tantas situações que você vai precisar. Então entre em contato também, loja.cançãonova.com, peça o seu, porque quando você adquire um material de evangelização, e tem tantos, de tantos autores nossos, começar do nosso fundador, Padre Jonas, cada um dos missionários da Canção Nova, tem livros e outros materiais de evangelização à sua disposição, cada um que você adquire, o valor entra integralmente para ajudar a Canção Nova em direção ao 100%. Maravilha, minha gente. Cris, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Deus lhe pague. Sócio Canção Nova, muitíssimo obrigada. Deus lhe pague também por nos ajudar. Obrigada, Elisângela. Uma alegria, viu? Vamos estar juntos. Obrigada, Márcio Mendes. Muito obrigado. Todeschini, meu querido, Sapo, família Canção Nova. A gente encerra assim, ó. Unidos, nós somos mais fortes e em Cristo nós somos mais que vencedores. Rumo à vitória do mês de março. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vou louvar, bendizer, obrigado ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor.